Marte é o primeiro planeta para o qual nós, como humanos, queremos viajar além da Terra. A Lua é o corpo celeste mais próximo de nós, mas Marte representa infinitas possibilidades de servir como um segundo lar para a humanidade no futuro. É por isso que muito dinheiro e tempo tem sido gasto em sua exploração durante anos. Em alguns casos, desde os anos 60 e também 70. Nosso vizinho vermelho pode ser um bom lugar para se viver de muitas maneiras, se pudermos explorar certas condições. Mas o que exatamente foi encontrado em Marte nos últimos anos e décadas? Como Marte está estruturado exatamente e o que a geografia e a atmosfera nos dizem sobre a vida lá? Que segredos o planeta ainda guarda para a ciência? Isto e muito mais será explicado neste vídeo. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá, Marte e a água. Sempre houve especulações de que havia água corrente em Marte. Provavelmente, uma das maiores provas disso são os leitos secos de rios e lagos. Em alguns lugares, até enormes oceanos que se entalharam na superfície. Em tempos anteriores, quando não existiam telescópios e sondas espaciais precisas, havia até mesmo especulações sobre se estes não eram lagos e rios reais. Entretanto, isto se deu apenas devido à tecnologia da época. Não havia água líquida em Marte naquela época ou agora, mas talvez houvesse muitos milhares ou milhões de anos atrás. A água é uma condição conhecida para nós, que favorece a vida no universo. Afinal, nós também já viemos do mar e evoluímos ao longo de milhares de anos, até que finalmente nos tornamos os humanos que somos hoje. Portanto, o passado da água em Marte é uma observação interessante e também importante. A propósito, Marte ainda possui gelo em algumas partes. Entretanto, não tem vestígios de resíduos líquidos. Os cientistas assumem que, por um lado, o pequeno tamanho do planeta e seu clima são responsáveis pelo fato de que atualmente não tem água corrente na superfície de Marte. Isto se deve principalmente à baixa pressão da atmosfera, que é apenas cerca de 1% da pressão sobre a nossa Terra, por exemplo. É provável que se tenha evaporado ou voltado então para os polos de Marte. E por isso, os cientistas ainda continuam estudando sobre a vida e também a existência de água em Marte. Dois hemisférios opostos. Outra observação interessante de Marte é que os dois hemisférios do planeta são geograficamente muito diferentes. Em um mapa topográfico, é fácil ver como a parte norte é dominada por terras planas, enquanto a parte sul é marcada por altas montanhas e vulcões. A separação corre quase centralmente ao longo do equador de Marte. Mas de onde vêm estas duas regiões e que conclusões podemos tirar delas? Esta divisão poderia fornecer pistas para o início da história do planeta? Existem várias teorias para isto, mas até agora nenhuma delas foi confirmada com uma probabilidade 100%. A pesquisa é difícil de seguir porque ainda nos faltam os recursos necessários em alguns casos. Uma teoria especula que um objeto maior provavelmente bateu no polo sul de Marte, incentivando a atividade vulcânica no sul do planeta. As rochas fundidas formaram, então, as montanhas e os vales do hemisfério sul, que ainda hoje podem ser vistos distintamente. A lava, ainda quente, fluiu então para o norte, tornando a metade superior do planeta relativamente plana e se sobrepondo, por assim dizer, às características geográficas pré-existentes. No entanto, algumas vezes, os processos internos também são considerados responsáveis pela topografia. Diz que no passado havia uma placa tectônica semelhante à da Terra. Estes, então, também levaram à atividade vulcânica e formaram os dois hemisférios distintos. No entanto, até agora, não há provas precisas de que alguma vez tenha havido uma mudança de placas em Marte. Como exatamente as duas metades diferentes foram formadas, ainda não está claro. O que produz metano na atmosfera marciana? O metano é um combustível importante que poderia ser usado para futuras missões em Marte. Com suficiente produção de metano em Marte, os foguetes poderiam ser reabastecidos e enviados de volta para a Terra. No início dos anos 2000, o metano foi de fato detectado na atmosfera do planeta vermelho. Muitos acreditavam na época que isto era uma condição de possíveis micro-organismos. Afinal, alguns desses organismos produzem metano, assim como nós fazemos na Terra. Esta foi considerada uma teoria plausível que poderia confirmar a vida em Marte. A outra possibilidade seria que o metano tenha uma origem geológica e tenha entrado na atmosfera a partir da superfície. A pesquisa sobre Marte foi comparada ao metano encontrado na Groenlândia. Isto ficou preso nas profundezas do gelo por muitos milhares de anos, mas pode ser detectado. Foi produzido por micróbios menores, uma subcategoria de bactérias. Comparando com as condições extremas em Marte, ainda é possível que o metano na atmosfera tenha sido produzido por tais bactérias.
seria possível para eles sobreviverem lá. Entretanto, é questionável se esses micro-organismos ainda existem hoje ou se apenas o metano sobreviveu. Ainda estão sendo realizadas pesquisas detalhadas para resolver o mistério do metano em Marte. A vida foi descoberta em Marte na década de 1970. A exploração científica de Marte remonta aos anos 70. Em 1976, a chamada missão Viking foi lançada e a sonda Orbiter 1 voou para Marte para tirar melhores fotos da superfície. As imagens em preto e branco que a sonda trouxe de sua órbita do planeta causaram uma grande agitação na época. Alegadamente, foi encontrada uma face humana gravada na superfície de Marte. Havia também outras estruturas que se assemelhavam a pirâmides. Mais de 20 anos depois, em 1998, imagens novas e de alta resolução da superfície foram tiradas com a ajuda da Mars Global Surveyor Mission. Depois veio a desilusão de que as estruturas anteriormente reconhecidas nada mais eram do que formações rochosas normais. Nós humanos temos apenas a tendência de querer interpretar algo em imagens. E esta não será a última vez na história de Marte. Ao mesmo tempo, experimentos biológicos foram realizados em 1976 para provar a atividade de micro-organismos na superfície. Alegadamente, o resultado foi positivo, mas a NASA ainda não foi capaz de confirmar isto. Outras tentativas de repetir a experiência não foram bem sucedidas, portanto, foi rotulado como um falso positivo. A especulação continua sobre até que ponto estes resultados são realmente significativos. Cientificamente, é claro, o experimento deve ser repetível, caso contrário, é considerado negativo. Até agora, porém, não houve mais indícios de resíduos de organismos vivos na superfície de Marte. Mistério do metano. O metano em Marte parece ser a melhor maneira de detectar a vida possível. Afinal, podemos comparar estes processos com os da Terra, onde grande parte do metano é produzido pela digestão dos organismos e liberado na atmosfera. Por que isso deveria funcionar de maneira diferente em Marte? É claro que não há vacas ou ovelhas em Marte para produzir o metano, mas como mencionado anteriormente, este também pode ser produzido por bactérias. Cientistas de todo o mundo ainda não estão de acordo sobre a quantidade de metano realmente existente na atmosfera marciana. Há diferentes afirmações sobre isto. Enquanto a NASA Rover Curiosity, por exemplo, diz ter encontrado fontes de metano, o orbitador ESA ainda está procurando por ele em vão. Além disso, a quantidade de metano parece flutuar constantemente, já que às vezes não há ou raramente há sinais e, posteriormente, de novo, quantidades enormes. Descoberta do rover de Marte. Não apenas nos anos 70, mas também hoje em dia, as pessoas gostam de especular quando o Mars Rover envia fotos à Terra. Recentemente, houve uma foto do Perseverance que atraiu a atenção. Ali, entre algumas formações rochosas, algo prateado parecia se sobressair. É claro que muitos sempre esperam que tais descobertas sejam indicações de outras vidas, mas aqui a NASA teve que amortecer rapidamente as teorias. O objeto prateado e pontilhado era apenas uma parte do próprio rover ou de seu módulo de aterrissagem. É um escudo térmico que provavelmente caiu durante o pouso no planeta vermelho há algum tempo e se enroscou entre as rochas lá. Devido aos ventos e, às vezes, bem fortes em Marte, o escudo parece ter se afastado mais de 2 km da pista de aterrissagem. Portão em Marte? Outro rover de Marte, denominado Curiosity, também tirou uma foto controversa este ano e a enviou para a Terra. Aqui, entre as formações de areia e pedra vermelha alaranjada, alguns usuários da internet puderam avistar algum tipo de entrada ou portão que parece levar mais fundo para dentro da montanha. A especulação sobre as antigas ruínas, é claro, surgiu imediatamente, mas novamente a NASA foi rápida em responder e refrear estas teorias. É apenas a erosão natural do planeta. Diz que o buraco tem apenas menos de 1 metro de tamanho, o que é difícil de ver na foto. Como já mencionado, os ventos em Marte são muito fortes. É definitivamente possível que apenas um pedaço da rocha tenha se soltado e formado a entrada. Mesmo aqui na Terra, não é raro que superfícies perfeitamente lisas se separem naturalmente das montanhas. É raro, mas é definitivamente possível de acontecer. Marte tem muitos segredos que fazem dele o planeta perfeito para a ciência.
é suficientemente perto da Terra que as missões são possíveis e a pesquisa pode ser realizada rapidamente. Entretanto, vários rovers estão vivendo no planeta vermelho e várias sondas estão orbitando e estudando o planeta. Outra etapa possível é o desembarque dos primeiros humanos em Marte, que pode acontecer na década de 2030. Até lá, a superfície e a atmosfera continuarão a ser estudadas. E o que você acha? Seria possível viver em Marte a longo prazo? Que mistério do planeta vermelho é o que mais te interessa? Deixe a gente saber a sua opinião nos comentários abaixo, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e até a próxima!